Vamos começar por aqui falando sobre o enquadramento dos rios, que é um termo que não leva a entender muito bem o que é isso, porque parece que o principal é classificar o rio, mas na realidade o que se quer é despoluir o rio, é desenvolver uma meta de melhoria de qualidade da água do curso d'água. Isso não fica claro para a maioria das pessoas, porque o setor tem muitos leigos, né? E quando você bota um nome desse, você está pedindo para confundir mais ainda, né? Mas tudo bem. O enquadramento dos rios é realizado com base nos usos potenciais incluídos aí, sua conservação e preservação. A base de tudo é a resolução do CONAMA, que estabelece as classes dos rios em função de um conjunto de indicadores de qualidade da água, calculados com base na vazão de referência. Primeiro ponto dessa resolução. Anteriormente, a resolução, só em 2005 que ela mudou, para incluir Está contigo? Para incluir a vazão, porque anteriormente nem vazão tinha. Com relação a isso, esse tópico, a legislação fala dos usos preponderantes, né? Mas a definição desses usos preponderantes, ela é ambígua, né? Porque, por exemplo, você tem uma bacia em que grande parte da água é consumida, por exemplo, pelo setor agrícola, para irrigação, ele é preponderante sobre os demais, né? Mas ao passo que você pega pela legislação, ela coloca assim que os usos estão lá. Primeiro, o abastecimento público, dessedentação de animais e as demais. Então fica um pouco, as pessoas às vezes distorcem um pouco vou falar assim, essas duas palavras, né? Porque fica um pouco ambíguo isso. Na realidade, você tem que classificar tendo em conta todos os objetivos. Se você tiver abastecimento humano ali, você não pode ter uma classificação que não atenda a isso, porque você está eliminando a possibilidade de que seja usado para atendimento humano. Então, na realidade, ele deve estabelecer condições mínimas adequadas para determinados usos que estão ali na bacia. Mas a questão, eu quero voltar um pouco no tempo, mostrando que, no início, a classificação do CONAMA, ela não considerava nem a vazão. Então, se você fosse lá e medisse o rio sempre em enchente, ele estava apto a tudo, né? Porque as vazões eram muito altas, diluía todos os problemas e estava apto a tudo. Então, você veja a deficiência que tinha. Bom, em 2005 se estabeleceu uma vazão de referência. E não se definiu a vazão de referência. O que acontece hoje é que os estados estabelecem quais as vazões de referência que querem considerar. Então, Minas Gerais estabeleceu o Q710, São Paulo Q710, Goiás Q95, Santa Catarina Q98, né? Então, tem uma variedade de critérios. Mas vocês devem entender que a vazão de referência como colocado e os constituintes como colocados só atende condições de cargas pontuais. Ou seja, normalmente todas essas vazões de referência são vazões muito baixas, que se referem a uma condição de estiagem, que é a condição crítica de cargas pontuais, não de cargas difusas. Então, o CONAMA não aborda a carga difusa, ponto. Segundo, são utilizadas essas classes que são características de acordo com vários parâmetros de qualidade da água. Esses padrões foram definidos no CONAMA 20, depois no 357, e o enquadramento muitas vezes não é bem entendido. A pessoa chega no rio e enquadra o rio em classe 4. Se é uma meta, você está dizendo o seguinte: olha, eu sinto muito, mas meu rio vai ficar poluído pro resto da vida, porque essa é a minha meta, manter ele poluído. Não é? As pessoas não entenderam que classificar um rio
não é dizer o que ele está no momento, é o que eu desejo que ele chegue num plano de despoluição. Então, começa aí que não há entendimento, e as regulações e a legislação são muito claras sobre isso. Enquadramento não é classificação momentânea do rio, é estabelecendo de metas que você deseja atingir para aquele rio. Mas parece que isso é intransponível na mente de muita gente, né? Para atingir o enquadramento, é necessário estabelecer a meta para os parâmetros e avaliar quais as cargas que devem ser reduzidas para serem atingida a meta. E isso é um plano de despoluição. Eu tenho um rio todo poluído, com uma determinada concentração de oxigênio, de DBO, de nitrogênio, de fósforo. E, para mim atingir uma determinada meta, eu tenho que reduzir, ou melhorar, ou aumentar a qualidade dessas cargas, e para isso eu tenho que reduzir cargas que entram no rio. Para isso eu tenho que fazer um plano de despoluição. Quais são as cargas que estão entrando no rio, que nível que eu tenho que tratar para atingir aquela meta. É isso. O que acontece nos planos? Como que está acontecendo hoje nos planos? Geralmente, se avalia, os planos hoje têm muito mais, basicamente são diagnósticos, mas raramente são planos, né? Porque fala assim, bom, se eu quero despoluir, eu tenho que reduzir quais cargas? Quanto vai custar? Em quanto tempo eu vou fazer? E como meus indicadores vão me mostrar isso ao longo do tempo? Geralmente não tem nada disso. Tem lá programas e etc. que ficam muito soltos, tá? Eu costumo brincar que fazer o plano de enquadramento é usar aquela frase do Garrincha, né? Já combinaram com os russos, né? Porque tem que combinar com as empresas de saneamento, né? Porque elas, geralmente, nos trechos urbanos, são as cargas principais. Se você não combinou com os russos, não adianta nada. Você pode dizer, vamos tirar, então, sim, mas quem vai pagar? Estão dispostos a fazer? E uma série de condicionantes. Então, se isso não trouxer junto para o planejamento, não vai acontecer. Por isso que eu quero... O exemplo do Rio Medellín é mais ou menos parecido. Se constatou, o rio estava poluído, tinha oxigênio próximo de menos de 1 miligramas por litro. E aí se verificou o seguinte, se rodou um modelo e verificou qual seria a tratamento de esgoto necessário para ser realizado para reduzir as cargas que entravam no Rio do Medellín, para que ela chegasse a um oxigênio de 5 miligramas por litro. Resultado, definiram se calculou qual era a redução das cargas, e portanto, a eficiência do tratamento de esgoto, e foi executado, e o rio recuperou. Tem algum mistério em fazer isso? Porque no Brasil a gente faz estação de tratamento e tratamento de esgoto sem se preocupar que se vai melhorar o rio. Eu já tive analisando projetos que os caras estavam gastando 50, 100 milhões de reais e o rio ia continuar com classe 4. Eu falei, então por que vocês estão fazendo isso? O relatório inteiro, que eram 3 volumes, tinha meia página sobre as condições do curso d'água. Então, você trata esgoto para quê? Primeira pergunta, para que você trata esgoto? Não é para melhorar o curso d'água? E no projeto inteiro tinha meia página sobre o curso d'água. É mais ou menos como aquele médico que faz cirurgia pela cirurgia. Agora, se o paciente morreu, viveu, não interessa para ele. É isso como nós fazemos saneamento. Tá? E isso por isso que nós não conseguimos fazer enquadramento em lugar nenhum. Porque não tem meta, não tem objetivo. O rio está lá, ninguém está interessado nele. Então, esse é um grande problema, porque nós não sabemos, nós somos muito bons de processo, nos enrolamos em todo o processo e raramente atingimos as metas finais que temos. Porque quando você faz um planejamento, uma execução, você tem indicadores e metas. E a meta não é criar uma comissão, né?
nem em grupo de trabalho. Isso não é meta, isso é processo. Tá? Ou, por exemplo, aí eu vou construir como meta tantas estações de tratamento e tantas redes de condutos. Isso não é meta. Por que não é meta? Porque não mede meu resultado. O fato de eu ter estação de tratamento não significa que ela vai funcionar. O que é a meta? A meta é a qualidade do rio, ou seja, o indicador de concentração de um determinado poluente no rio. Isso é meta. O resto é processo. Tem impressão que... aí eu vou fazer uma brincadeira. Tem impressão que o cara que fez... Quando se planejou gestão de recursos no Brasil, se usou o famoso lema, vou criar uma... Para não enfrentar o problema, vou criar uma comissão. Porque o que tem de comitê, comissão e isso, aquilo, e no final dos coisas, mudou alguma coisa? Não, continua tudo igual. Então, o que nos falta é objetividade, no fundo. Chega de diagnóstico, chega de plano diagnóstico. Então, o enquadramento é um exemplo disso, nunca se chega nele. Fictício. Está lá o título do relatório, enquadramento. Tá? Aí você vai, e aí? Como que eu chego lá? Ah, não, ou então você vê o relatório, já está tudo enquadrado. Sim, mas como está enquadrado, aí o cara enquadrou todos os rios com base na concentração atual. Então ele já jogou toalha e falou, não, não vai mudar muito, talvez ele esteja razão, né? Ninguém quer fazer nada, vamos já enquadrar com o cenário atual. Então isso é uma desmoralização no processo de gestão. Talvez, por favor, se eu estou sendo incorreto ou injusto, me avisem, porque outras pessoas te ouvissem, não nós, né? Todo mundo já sabe. Eu canso de falar isso, ninguém me contesta. Fala assim, eu queria ser contestado. Não, mas nós estamos fazendo isso, fizemos isso, deu esse resultado, o rio melhorou. Onde o rio melhorou? Você sabe? Pois é, né? Que fracasso. Você conhece alguma cidade do Brasil que o rio que cruza ela é limpo? Só se tiver pouca gente, né? Uma meia dúzia de habitantes. E fossa, né? Bom, então, esse é o meu... um pouco da... Professor. Pois não. Nesse sentido, pensando na bacia, para isso seria necessário também determinar as indústrias também, né? Porque você também tem, você teria que ter um levantamento de onde essas fontes pontuais, né, tratando pontualmente, elas estariam dentro da bacia e qual seria a regulação para elas. Porque, por exemplo, se hoje, no cenário atual, você tem, vamos supor, 30 indústrias lá, mais uma estação de tratamento de esgoto. A pessoa, no futuro, é difícil dela saber quantas estarão e quanto de carga será adicional. E ao passo que, por exemplo, as indústrias já existentes que possuem um sistema de tratamento, porque um sistema de tratamento de efluentes não fica barato, né? Você aceita aquelas condições para implantação ou as que estão existentes, você faz uma adequação. E as futuras, como é que faz? Você vai falar, agora você tem que jogar água limpa, mas ele vai falar assim, pô, mas o outro trata com eficiência. Aí você vai falar assim, ele chegou primeiro. Não funcionaria assim? Eu acho que não tem isso. Para isso que tem licenciamento, tem padrões a serem cumpridos. Né? Pois mas forma, aí eu estou falando dentro de você manter essa qualidade do rio futuro. Mas aí você vai empurrando só isso para um futuro. Não. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que você estabelece a identificação clara de quem são as cargas, de quem está entrando, estabelece o investimento que tem que ser, se é privado, ele tem um prazo para executar isso. E o público, qual é o problema do público? O problema do público é o seguinte, não acontece nada. Se ele não fizer nada, não acontece nada. Nós não temos nenhum processo. Para uma indústria, eu posso fechar ela no licenciamento, mas numa cidade,
não acontece nada. Esse é o problema. Então, você chega numa bacia, como eu já vi, com todas as indústrias tratando a 95% da carga e a cidade tratando a 5% da carga. Por quê? Porque se fizer ou não fizer, vai acontecer a mesma coisa. Um caso interessante aconteceu em Milão, em 2003, que não sei se foi a comunidade europeia, mas deve ter sido o governo italiano, deu uma multa à cidade de Milão, porque ela tinha grande parte do esgoto não tratado. Ela tinha uma multa de 140 mil euros por dia. E em 3 anos, eles coletaram e trataram todo o esgoto de Milão. Foram dando plenos poderes para o prefeito, em função porque havia ali o chicote, né, de cobrança dos resultados. Aqui, se o cara... Muitas vezes, aqui você não tem nenhuma condição de a cidade não quiser fazer nada, como que você vai atingir meta de enquadramento se ninguém fala, não, eu não quero, que se dane o resto. Por que eu vou investir nisso? Né? Então, é claro que isso não é bem assim, tem o constrangimento de algumas cidades fazerem, outras não, mas também deveria ter uma penalização. Por que tem muitas cidades que fazem toda a rede de esgoto, que aí é um grande erro institucional, e as pessoas depois não querem conectar na rede. Esse cara é tão poluente como aquela indústria que não quis fazer. Então não acontece nada. Né? Por quê? Porque antes de fazer a obra ou o projeto, não se estabeleceu como que vai se enquadrar aqueles que não quiserem conectar na rede. Então, tem uma série de fatores. Por isso, eu volto de novo, que isso tem que ter uma gestão. E o comitê de bacia seria o conselho onde você poderia entrar em acordo em todos esses processos. Esse seria Agora, o que acontece? Você contrata uma empresa para fazer um estudo plano. A empresa não vai resolver essas questões. Ela pode resolver e identificar quanto todo mundo tem que tratar, mas os acordos e tomar decisão, investimento e onde buscar isso tem que ser dentro do comitê de bacia. E isso não acontece. Então, fica mais um documento de prateleira sem consequência. Então, essa é um pouco da nossa realidade. Não há interesse nos municípios de fazer isso, nas empresas relacionadas aos municípios, e nós temos esse empurra, porque não há meta, não há interesse, e não vejo esperança no próximo milênio, né, de nós termos alguma coisa como chamado tratamento de esgoto. Né? Algumas cidades estão fazendo. Agora, você encontra uma ou outra cidade que está com a cobertura. O caso de Porto Alegre está chegando a 80% de cobertura de esgoto, de tratado. Bem ou mal, mas tem sérios problemas para resolver no meio desses 80% aí, de rede que não coleta e tal. Provavelmente vai melhorar, mas saiu de 27% para 80% com grandes investimentos em rede e estação de tratamento. Que é mais rico que São Paulo, que é 33% do PIB do Brasil, quanto que São Paulo trata? Não trata 50% do esgoto. Então, mas nós vamos voltar a esse assunto mais adiante. Dando continuidade à nossa sequência, os parâmetros físicos, que nós falamos que ali tinha um conjunto de parâmetros que são usados para enquadramento. Agora vamos falar um pouco sobre esses parâmetros. Temperatura da água, que afeta os processos biológicos. Temperatura, ela é muito importante porque vocês vão ver que em determinados processos a temperatura faz com que vários dos parâmetros variem em função do seu valor. A proporção na qual a matéria orgânica se decompõe, na qual os micro-organismos morrem, aumenta pela elevação da temperatura. Para cada organismo existe uma temperatura para o crescimento e morte ideal.
Densidade, a diferença de densidade no rio é função da diferença de temperatura ao longo da vertical ou devido à diferença em material suspenso. A densidade é muito importante no caso de reservatórios. Turbidez é a função da quantidade de luz que pode penetrar, quer dizer, não, a turbidez influencia na quantidade de luz que pode penetrar dentro da água. Quando a água possui alta concentração de material suspenso, torna mais difícil a penetração da luz e interfere em vários usos da água. Parâmetro químico, o mais conhecido é o oxigênio dissolvido, que ele é a base da vida de vários organismos na água. A fauna se sustenta a partir de determinados valores de oxigênio. Portanto, esse é um parâmetro importante na análise da poluição de um rio. O oxigênio é necessário para manter as condições de vida de alguns organismos na água e para a decomposição aeróbica do despejo poluidor. Quando o despejo é grande e o oxigênio se esgota, inicia-se o processo de decomposição anaeróbica, que aí o processo de decomposição é muito mais lento, né? O oxigênio usado na diluição de matéria orgânica é reposto pelo processo de reaeração. A reaeração é produzida pela atmosfera, a turbulência do rio, e reposto pelo fotossíntese de plantas aquáticas. A interessante da reaeração é que normalmente se calcula a reaeração em função da superfície. E você quanto mais superfície você tiver de água, mais reaeração tem. Portanto, quando o escoamento entra em turbulência, ele gera um aumento significativo de superfície e gera muito mais reaeração. Por isso que o coeficiente de reaeração no rio, ele varia com a velocidade do rio, né? Portanto, é uma variável muito importante. O DBO, demanda bioquímica de oxigênio, mede a quantidade de oxigênio usado pela água na decomposição de matéria orgânica. E tem fase carbonácea e nitrogenada. O nitrogênio na matéria orgânica transforma-se em nitrito e nitrato. O fósforo, junto com o nitrogênio, são os dois grandes fontes de nutrientes da água, que, tendo muitos nutrientes na água, pode ser desvantajoso por criar condições desfavoráveis. Mas também, quando ele é muito pobre em nitrogênio ou matéria orgânica, ele pode também diminuir a disponibilidade de fauna no curso d'água. E isso também ser prejudicial, porque, imagine num trecho de rio que haja muito pescador, ele vai perder a possibilidade de ter fauna para ele pescar em função da redução de nutrientes. Quando que pode acontecer redução de nutrientes no rio? Se você tiver um reservatório, e esse reservatório, porque grande parte do nutriente vem agregado ao sedimento, né? O reservatório, a primeira coisa que ele faz, dependendo do volume dele, é reter grande parte dos sedimentos que chega. E a água que passa pelo vertedor, geralmente passa muito mais limpa, ou seja, muito mais menos sem turbidez e com menos sedimentos. Mas ela sai com muita energia, porque ao perder o sedimento, ela gera energia, então ela tende a erodir margens, etc. Mas ela pode criar condições desfavoráveis a jusante de ir reduzindo os nutrientes em função das barragens. Então, a barragem tende a reduzir os nutrientes. Um exemplo interessante do Rio São Francisco. Dois processos sinérgicos que ocorreram no Rio São Francisco, no trecho mais ajusante entre a Paulo Afonso e o oceano. Com a sequência de reservatórios que tem no São Francisco, o sedimento que chega nesse trecho final é 10% do que existia. Houve uma redução de 90% de sedimento. Somado a isso, tem uma sequência, desde de 91, de invasões baixas. Porque se tiver grandes enchentes, ainda passa mais sedimentos, porque traz mais matéria sólida, passa pelo vertedor um pouco mais do que
Como as vazões foram menores, somado aos reservatórios, reduziu em 90% os sedimentos. Reduziu em 50% o número de pescadores, nutrientes, menos peixe, né? A água ficou mais clara, o mar avançou 500 metros para dentro do continente, a água ficou mais clara e pela entrada da luz no fundo tem geralmente acumula-se os bentos. E aí ele deu boom de alga, porque boom de alga dá com excesso de nutrientes, mas tinha falta de nutrientes, mas foi porque os nutrientes do fundo do rio que estavam acumulados. Além disso, problemas de erosão de margens e uma série de outros fatores. Vocês vejam a combinação de fatores climáticos e de estruturais geraram esse cenário crítico para esse trecho dos Andes do São Francisco. Parâmetros biológicos podem ser classificados como organismos patogênicos, que são produtos do dejeto de animais. Nessa classe estão o grupo de coliforme e outros micro-organismos. Eles são muito importantes porque eles podem ser fonte de transmissão de doenças. Tá? Indicadores como o bacteriológico, testa o número de bactérias, indicador aquáticos, etc. Condições do ambiente aquático. Condições hidrológicas representam o estado do corpo de água quanto à quantidade. No rio, essa condição é retratada pela vazão, enquanto que no reservatório é representada pelo nível ou volume do reservatório, condições operacionais de saída e vazão de entrada. Retrata, de alguma forma, a condição de diluição. A qualidade da água, a concentração de um parâmetro de qualidade da água associada à vazão é a carga potencial do sistema. Carga, para vocês entenderem o termo carga, carga é vazão versus concentração. Portanto, o que se analisa é sempre a carga e não a concentração. Concentração é um subproduto. Tá? Porque o que interessa é a carga, é o quanto você tem. Se você fala, por exemplo, 10 miligramas por litro, quanto de volume você tem daquele produto? Você não sabe, porque você não tem o quanto de volume. Você tem a concentração, mas não tem o total. Se 10 miligramas por litro em 1 litro é uma coisa, em 100 litros é outra coisa. Portanto, a carga é o produto dos dois. E o que nós medimos, geralmente, dos postos de monitoramento? Nós medimos só a concentração. Então, nós não sabemos a carga. Não? A concentração isoladamente não tem representatividade temporal ou espacial, já que a mesma se altera com a vazão envolvida. As condições ambientais são fatores físicos, biológicos e químicos que afetam a biota. Os fatores físicos importantes são o nível, velocidade e vazão do escoamento quanto à quantidade. Exemplo típico. A concentração ajusante da entrada de uma carga, QA vezes CA, como está colocado ali na figura, estou entrando com uma carga aqui. Uma vazão A com uma concentração CA. A mistura desse sistema a montante eu tenho uma concentração CM com uma vazão QM. A mistura é dada mistura, quando eu digo mistura, é depois porque você tem um trecho que leva para se misturar, né? Mas depois de misturado é uma proporção, QM, CM mais QA, CA dividido por QA mais CA. Quanto maior o valor de QM, mais próximo de CM será a concentração CJ. Como o CJ depende de QM, a vazão de um rio para condições de qualidade da água deve ser pequena em estiagem. O valor de QM para a qualidade da água geralmente adotado é a vazão mínima com duração de 7 dias e 10 anos. Exemplo, uma cidade de 50 mil habitantes lança esgoto no rio com bacia de 300 km². Qual é a concentração do DBO ajusante do efluente? Aqui, a vazão média, porque eu já sabia a vazão específica, que era 22,4 naquela região, me dá uma vazão média daquele lugar de 6,72 metros cúbicos por segundo de média. A vazão mínima estimada é 10% da média, portanto 0,672.
Para um rio com DBO natural de 2 miligramas por litro, a carga da cidade é 80% do que é usado, dos 50 mil, vezes 200 litros por dia, dividido por 86.400, me dá uma vazão, a vazão do defluente da cidade. A concentração de DBO de um esgoto em torno de 200, pode ser 300, mas foi usado 200. Portanto, com isso eu calculo que a concentração ajusante da entrada do efluente da cidade é 29,5. Vocês podem verificar que eu usei todos os dados aproximados de literatura e cheguei a um valor de concentração. Pode não ser perfeito, mas é um bom indicador. Considerando, aqui eu poderia usar 300, a vazão específica foi dada. Mas esse é um exercício simples que mostra que vocês podem fazer uma estimativa em determinada circunstância. Cargas pontuais e difusas. Aqui são valores característicos de DBO, de esgoto combinado, porque o esgoto combinado não é uma concentração muito alta. O ideal sempre é que você tenha uma concentração muito alta para o seu tratamento do esgoto ser eficiente. Aqui dá mais ou menos quanto DBO de esgoto combinado, efluente municipal e esgoto pluvial. Nitrogênio total, fósforo. Aqui você tem alguns indicadores de valores. Olha, você chega a ter esses valores de zinco, né, no escoamento pluvial. E aqui a produção de fósforo e nitrogênio de áreas, florestas, precipitação, área urbana e agrícola. São indicadores da literatura americana, todos esses aqui. A carga difusa depende principalmente do escoamento superficial. A carga que o rio recebe é o produto das vazões de concentração pelas vazões dos diferentes tipos de ocupação. Pode existir uma redução dessa carga pelo transporte pelo rio até chegar à saída da bacia pelo decaimento. Na medida que o rio desloca, ele pode ter reações internas, mas ele tem sempre uma sedimentação. Por exemplo, tanto o DBO como o fósforo, ele, ao se transportar ao longo do rio, ele vai tendo um depósito, vai depositando no fundo ao longo do seu percurso. Cenários de qualidade da água. Você tem efluentes pontuais. Nesse cenário, a condição crítica ocorre durante a estiagem, quando a vazão do rio é pequena para a carga, geralmente permanente. O modelo simula o escoamento em regime permanente e concentração não variam com o tempo, somente com a distância. Modelos como o K2E são usados para isso. Efluentes difusos, as principais cargas ocorrem durante o período chuvoso, quando as cargas são maiores. Portanto, eu não posso usar um regime permanente aqui. Nesse caso, o período crítico ocorre durante o início da inundação. Para simular esse cenário, é necessário simular em regime não permanente. Vazão e concentração variam com o tempo e espaço. Nesse cenário, não é possível utilizar o modelo acima. Cenários de escoamento. Você tem o regime uniforme, que eu já mencionei para vocês. Quando o cenário de qualidade da água é estiagem com menor vazão e no rio, a variabilidade de vazão, a velocidade é pequena. Regime permanente não uniforme e regime não permanente. Normalmente, se você vai simular condições de carga difusa, é necessário um regime não permanente. E para cargas pontuais, você pode usar um desses dois sistemas de regime permanente. Perfil de qualidade da água. As concentrações isoladamente não permitem uma melhor definição da qualidade da água. Para relacionar com a vazão, considere o seguinte: selecione um intervalo de vazão mínima, selecione as concentrações nas seções para o intervalo de vazão. Como é que você pode fazer isso? Mas eu não sei a vazão. Não, mas você pode ver a data que foi medida as concentrações e procurar a montante algum posto de vazão que você tenha para a mesma data. Então você sabe para aquela vazão estava aquela concentração.
E você pode fazer para faixas de vazões, em cada poço, ver quais as concentrações que foram obtidas. E você vai ter uma distribuição, uma média de desvio padrão daquelas concentrações. E você pode construir um gráfico como esse aqui, ó. As concentrações ao longo do rio, isso aqui seria ao longo do rio, cada um desses um local de observação, e para cada vazão você vai ter uma faixa de concentrações flutuando, e vai ter e se você simular, você vai ter uma simulação com valor aqui. Exemplo, isso aqui foi feito em 1979. Tá? Até hoje eu não consegui convencer aquele pessoal que eles não podem, nesse rio, trabalhar de forma diferente. Em 79. Depois desse trabalho aqui, vocês vão ver, teve consultor internacional que foram lá e fazendo tudo errado. Né? E não adianta, as pessoas não conseguem compreender. Como que nós fizemos aqui? Isso aqui é o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos é um rio que entra na região metropolitana de Porto Alegre, que tem uma carga significativa ao longo do seu percurso. Só que você não pode estudar o Rio dos Sinos flutuando todas as vazões, porque varia muito com a vazão. Olha aqui, ó. Eu classifiquei, peguei as vazões num posto montante e classificamos as concentrações em função da data que ocorreram e a vazão que tinha no posto, classificamos por vazões. Aqui, por exemplo, para vazões em 30 e 32 metros cúbicos por segundo, quais eram as concentrações ao longo do rio? Aqui a montante é despoluído e aqui começam a entrar as cargas. E aqui a jusante é onde ele entra no delta do Jacuí, próximo de Porto Alegre. Então você pode ver, e esse aqui é o modelo de regime permanente que foi simulado. Ali é OD. Bom, você pode ver com 30, 32 como acontece, depois com 23, 29, o que acontece, depois com 20, 24, e olha, você vai vendo que ele vai se deteriorando, e aqui com 16. Está perfeito em termos de avaliação. Só que quando ele chega abaixo de 16, você tem refluxo. O que acontece? O delta do Jacuí, que está ligado à Lagoa dos Patos, ele oscila. Como ele está a 300 quilômetros do mar, aquilo não é maré. Aquilo é seixe. O que é um seixe? Seixe, imaginem vocês o seguinte, se você tem uma bacia de água, com a água paradinha, aí você dá uma chacoalhada, o que acontece nessa chacoalhada? A água fica fazendo isso, não fica? Que é uma oscilação parecida com maré. E quem que dá a chacoalhada num sistema de 250 km de lagoas? É o vento. Tá? Então, o vento cria, no verão, quando as vazões são menores, uma oscilação de até 60 centímetros na água. E quando ele sobe, os rios todos invertem de sentido e sobem. Quando ele baixa, desce tudo. Tá? Então, toda aquela região tem essa oscilação. Então, aí vocês vão ver que quando ele baixa, muda tudo. Qual é a vantagem nesse caso? Quando ele sobe e inverte a corrente, ele traz água limpa para diluir a poluição daquele trecho. Se não tivesse isso, o rio, quando chega a 4 metros cúbicos por segundo, seria oxigênio zero. Graças a Deus que tem essa oscilação. Se fosse um rio sem esse efeito de jusante, estariam todos sem oxigênio a partir de um certo valor de vazão. Então, aqui nós simulamos... Aqui é a simulação da hidrodinâmica com efeito de jusante. Isso aqui é a variação da vazão de menos 20 ou 30 a mais 20 ou 30, durante 24 horas. Foi interessante que, nessa época, foram feitas medidas em vários pontos daquela região, de 3 em 3 horas, durante 36 horas, para poder analisar isso. Então, aqui, olha, os pontinhos de medição, tem mais um aqui, tem outro aqui, tem aqui. Isso aqui é a simulação do modelo. E isso aqui são os níveis d'água observado e calculado. Junto com esse modelo de quantidade, tinha o modelo de qualidade.
E aí, como que nós simulamos? Aí nós já não simulamos mais em regime permanente, mas em regime não permanente. Olha o que teria dado o regime permanente, o modelo. 0 de oxigênio. Tá? Por quê? Porque ele não está levando em conta o efeito de jusante. E olha o que deu o modelo em regime não permanente. Ele simulou a variação de concentração dentro do perfil de concentração de um determinado instante. Isso durante 36 horas você tinha medidas de valores. E aqui para o OD, num certo momento, depois num outro momento, e aqui o DBO. Então mostra claramente que quando você tem esses efeitos, você não pode usar o regime permanente, ou você vai superestimar o tratamento que você tem que dar. Então mostra claramente o uso de um modelo regime permanente, que são esses resultados aqui. Você pode usar, na maioria dos casos aqui, que vocês não têm esse cenário. Você simula dessa forma aqui e vai encontrar. Aí você chega aqui. Digamos que para vocês terem uma ideia, só um minutinho. Aqui, por exemplo, é 4 metros cúbicos por segundo. Portanto, uma vazão de estiagem, eu não me lembro qual é a probabilidade dela. Mas se ela fosse a vazão de referência, eu teria que analisar agora quais são as cargas que eu tenho que reduzir. Mas eu posso, se eu não tiver efeito de jusante, eu teria esse tipo de cenário aqui. Você veja com a qualidade, o OD caiu violentamente. O que eu tenho que tratar? Eu tenho que tratar essas cargas que estão aqui para subir esse perfil de linha d'água. É isso. Isso é um modelo feito na década de 60, 70. Tá? Nada demais. Usar aquela equação que eu mostrei, de transporte, com a equação de hidrodinâmicas primeiras. Qualquer um que use essas 3 equações vai funcionar. Disso aqui, o modelo que eu usei foi da minha tese de doutorado, que eu fiz para uma rede de rios, que eu vou mostrar mais para frente. Isso aqui já era uma outra aplicação. Sim. Bom dia. Bom dia. Foi os dados dos postos que determinou até que ponto há esse efeito de jusante? Sim. Tá. Aí, nesse cálculo, demonstrou isso. Ou vocês calcularam como se tivesse efeito de jusante na bacia... O efeito de jusante se transmite para os dados da seguinte forma. Você tem uma variação de cotas num posto a jusante. E essa variação de cota é a tua condição de contorno do teu modelo. Ele retrata esse efeito de jusante. Entende? A variação de nível, fazendo essa oscilação que eu mencionei, subindo e depois descendo, subindo e descendo. Com o fluxo que vem de montante, a tua condição de contorno de montante é as vazões do posto lá a montante. E a jusante são as variações de níveis. Tua condição. E isso te dá as condições de contorno para calcular toda a hidrodinâmica do escoamento, com as seções ao longo do trecho de rio e alguns pontos onde você checa o teu modelo, como eu mostrei ali, né? Aqui, por exemplo, locais em que o modelo foi verificado. Você tem rugosidade para mexer no modelo, parâmetros, e você mexe nesses parâmetros e verifica se o modelo está retratando. Porque você entra com dados das condições de contorno, seção transversal, as cargas que estão entrando, aqui no carga não, aqui é vazão, com as vazões laterais que estão entrando, e simula isso. No de qualidade da água, você faz a mesma coisa. Tá? Ou você entra com uma concentração a jusante, ou considera uma taxa de variação como condição de contorno, e a montante também. O que vai caracterizar vão ser as entradas laterais de cargas ao longo do todo o trecho, que vai permitir você calcular isso aqui ou esses valores aqui. Então, teu dado de entrada são condições de contorno, a montante e a jusante. No caso lá daquela região, se sabe que a flutuação de níveis é mais ou menos 60 centímetros no verão, quando os rios estão mais baixos, porque o verão lá é seco, tende a ser seco. Vareia também, né? Mas normalmente é seco. E
e as vazões estão menores, e é curioso porque eu sei até o horário que começa a subir, né? Então, uma vez tinha uma discussão, o cara não conseguia entender, era a implementação do polo petroquímico, e o cara dizia, não pode acontecer, você está querendo que eu veja problemas a montante do ponto de lançamento? Eu falei, quero. Ele falou, mas por quê? Porque o fluxo inverte, né? E ele falou assim, mas não, como que isso inverte? Eu falei, então vamos lá no rio. Era umas 5 da tarde, né? Chegamos do lado do rio, eu falei assim, peguei um pedaço de pau e joguei no rio, está vendo? Está subindo. Depois das 4 da tarde até 8 da noite ele sobe, depois ele desce. E isso é sistemático. Então, por quê? Por causa dessa oscilação, dessa grande banheira que no verão fica fazendo esse processo. Ô, professor, o que seria o comportamento desse lago, por exemplo, né, ao longo da dinâmica dos anos? O que é que pode vir a acontecer com aporte de sedimento, carga e tudo mais? Bom, com relação até à concentração. Naturalmente, ele vai, pela erosão, pela chuva, erosão das bacias, ele tem uma produção natural de sedimentos que vai se acumulando no fundo e ele vai mudando o seu formato. Os rios, todos eles mudam ao longo do tempo por esses processos. De repente tem uma grande chuva que traz uma grande quantidade de sedimentos e altera tudo. Para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o rio Amazonas saía na Venezuela? Eu não sei quantos milhões de anos atrás, mas saía na Venezuela. Alguma grande mudança que teve no meio do caminho fez que ele mudasse o curso e saísse na costa brasileira, né? Então, grandes mudanças, por exemplo, como é que o Grand Canyon foi feito? Provavelmente foi grandes eventos que escavaram aquele sistema. Da mesma forma, o que aconteceria com um lago desse? Somando a ação antrópica, que é jogar poluição e sedimento, porque também as áreas urbanas, isso vai acelerar esse processo de sedimentação. O que pode acontecer é que nas zonas mais laterais possam começar a acumular sedimentos e mudar a forma do lago, né? A própria cidade de Porto Alegre, ela aterrou uma parte do Lago do Guaíba, né? Ela aterrou para uso, que é onde fica todo o centro administrativo da cidade, foi aterrado, né? Então, o efeito não é tão significativo. Mas um lago desse, você tem os mais diferentes fluxos que podem ocorrer em função das variações de vazão. E com o tempo ele vai acumulando. Agora eu vou começar a jogar mais, tratar e jogar, ou não tratar e jogar esgoto nessa área, ele vai, no fundo, ele vai, como a Billings, que tem 50 anos de poluição, o fundo da Billings tem uma grande carga de poluição. Então, aqui é um exemplo bem interessante se você tem um rio e tem várias cargas entrando, você tem que usar uma modelagem desse tipo. Pegar a vazão de referência, digamos que seja uma dessas vazões, botar todas as cargas, simularem e ver onde você tem problemas. Depois você faz ensaios diminuindo cargas para ver quanto que você precisa reduzir de carga para chegar ao padrão que você deseja. E aí você vai verificar, para reduzir aquela carga, quanto vai custar. E como isso pode ser implementado. E os teus indicadores de medida desses resultados. É isso. Hã? Sim, mas para isso você tem que monitorar não só a qualidade da concentração, você tem que monitorar a vazão e tem que fazer as estimativas e medidas das cargas que estão entrando no rio. Para fazer esse trabalho, nós tínhamos uma equipe que levantou todas as cargas que entravam no Rio dos Sinos. Era um projeto de pesquisa, na década de 70. Se levantou todas as cargas industriais e da cidade do Rio dos Sinos que entrava. E a carga não significa só concentração, vazão e concentração. Tá? E, obviamente, você tem que relacionar isso com o cadastro de licenciamento. Não é? Eu sei, tudo. É aquela coisa. Você está dando risada, né?
Eu vou contar fazer uma brincadeira. Você sabe por que se beija a mão numa mulher? Porque tem que começar por algum lugar. Portanto, vocês têm que começar a fazer as coisas para poder tê-las. Né? Então, a brincadeira é essa, não se ofendam pela brincadeira. Mas a realidade é essa, tem que começar por algum lugar. Pô, né? E isso, o caminho está aí. Primeiro fazemos isso, depois fazemos aquilo, então vamos seguir adiante. Né? Bom, no curso d'água, você pode trabalhar com modelos dessa natureza. No reservatório muda muito de figura as condições. As condições físicas se alteram devido ao aumento da profundidade, volume, a redução da velocidade do escoamento, produzindo impacto nas condições térmicas da água. Me lembrei agora que eu fiz essa brincadeira. Eu trabalhei com o Banco Mundial num projeto em Dhaka, né, em Bangladesh. 90% são muçulmanos. E eu estava tentando fazer algumas mudanças na cidade. Falei, pô, aí fui conversar com um cara, conversava com o outro. Pô, mas vocês têm que fazer alguma coisa, né? E aí cheguei lá uma espécie de órgão de planejamento da região metropolitana de Dhaka, aí conversando com o cara, e o cara com um desânimo terrível, com aquela bagunça que é. Se aqui é bagunçado, você imagina que pode ser nesses países. Ninguém obedece nada. Não tem nem farol nas esquinas, porque ninguém obedece. Tá? Ninguém anda em linha reta. Para ir do aeroporto é um sufoco. De repente, para tudo, ninguém sabe para onde é que vai. O meu maior desespero era ir para o aeroporto, pegar o voo e, de repente, trancar no caminho. Você não sabia se ia chegar ou não. Né? Então, pior é Jacarta. Jacarta, então, é cômico. Eu rodei 4 dias em Jacarta e, de vez em quando, trancava tudo o tráfego. Aí ficava um cara lá, vai para lá, e destrancava. Eu falava, pô, quem é esse cara que fica fazendo isso? Não, é um cara da rua. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele ganha um trocado. É o jeito dos caras destrancar o tráfego que tinha lá. Então, você tem cada coisa. E aí, eu em Dhaka, o cara do planejamento, eu fico com essa brincadeira. Aí eu falei assim, daqui a pouco eu vou apanhar aqui, porque são tudo muçulmanos, né? Todo mundo... Não, o cara levou bem na esportiva. Bom, na qualidade da água, o mais importante são questões de eutrofização do lago, mistura vertical e aumento da demanda bentônica e deterioração da qualidade da água jusante do reservatório. Então, você tem potencial eutrofização do lago a montante e deterioração da qualidade da água jusante, dependendo das tuas saídas dos teus reservatórios. É importante entender o comportamento térmico do reservatório. Você tem uma camada superior chamada normalmente, não é todo lugar que isso acontece, não é todo reservatório. O reservatório, para ter estratificação térmica, tem que ter pelo menos 20 metros de profundidade. E essa estratificação num clima tropical, ela é pequena. Isso é típico mais de um clima temperado, que acontece o seguinte, você tem o epilímio na parte superior, uma zona de termoclina onde tem um grande gradiente de temperatura e depois o hipolímio. Nessa região onde tem mais turbulência, onde os processos, na maioria das vezes, ocorrem. E é importante, a termoclina tem um fator importante pela sua grande variação de temperatura que afeta os parâmetros de qualidade da água. Então, é importante entender, por exemplo, isso aqui é o dado de um reservatório na Austrália, mostrando nos horários como que ele estratifica. Aqui, ó, por exemplo, o reservatório de manhã, no meio do dia, devido à radiação solar, e no final do dia. Né? E isso ocorre num país, num clima temperado, no frio, no calor, no período de verão, ele cria o epilímio e a termoclina. Aí, quando começa a iniciar o inverno, ou a primavera, o outono e primavera, ele esfria por cima e mistura tudo, e aí ele fica com temperatura misturada mais fria. Mas no verão ele tende a criar
esse processo aqui. Então, temperatura uniforme misturada devido a ações externas, vento e entrada e saída. Metalíneo corre o maior gradiente, temperatura, e hipolímio, o gradiente uniforme e a massa não sofre ações externas. Eu queria pedir que tem um filmezinho para mostrar sobre isso. Chama Term. Então, ele mostra a variação de temperatura do reservatório, porque hoje em dia você faz simulação e você pode ir soltando imagens de cada intervalo de tempo, de tal forma que se forma um filmezinho.